Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu quero aproveitar esta oportunidade para trazer para vocês mais uma dica de pregação. Desta feita, eu quero me utilizar aqui de João capítulo 9 para a gente tratar um pouquinho a respeito do sermão na sua forma textual, tipo textual, né, de sermão. E nesse texto, eu quero abordar aqui com vocês o verso 1, 2 e 3, apenas esses 3 versículos, para eu dar aqui essas dicas para vocês a respeito da pregação. Tentar provar para vocês que montar um sermão, ele não é tão complicado assim. Basta apenas aí uma atenção do texto, lógico, se você não for uma pessoa que goste de leitura, bastante leitura, você não vai conseguir, perceber isso do texto, tá bom? Então vamos lá. Como que nós vamos fazer com esse texto aqui de João capítulo 9, versículo 1, 2 e 3 aqui com vocês? Vamos lá. Está escrito: Passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Vamos prestar atenção aqui nesse, eu chamo isso aqui de perícope. Então nós temos aqui uma perícope. O que que é isso? É quando nós fazemos um recorte no texto. Então, de todo o capítulo 9 aqui de João, nós pegamos essa parte aqui e recortamos. Então, isso nós chamamos de perícope. Dentro dessa perícope, nós vamos fazer alguns destaques. Por exemplo, olha a pergunta dos discípulos: Rabi, quem pecou? Este ou então seus pais? Qual que é a razão desta pergunta dos discípulos? Percebam que eu já estou fazendo a exegese do texto com vocês, e é o que vocês têm que fazer antes de montar a pregação, então já fazer a exegese do texto. E conversando com o texto, falando com o texto, isso vai possibilitar para você extrair as informações do texto e na hora você pregar a palavra. Então eu preciso saber disto. Isso aqui era um pensamento muito comum naquela época, de que todos aqueles que nascessem com determinado tipo de defeito, eles, eram pecadores. Ou seja, estavam debaixo da ira de Deus. Então eu vou fazendo as anotações do texto, tá bom? Do jeito que nós estamos fazendo aqui. É por esta razão aí que os discípulos perguntam. Então, debaixo da ira de Deus por causa de pecado, e que ele poderia ser de origem, então, dos pais, ou então a própria pessoa, ela então havia pecado. Como nós temos aqui que o cego, ele é de nascença, então só poderia ser então os seus pais, no caso da pergunta dos discípulos. Porém, Jesus ele surpreende. Ele vai dizer: "Não, ele não pecou, tampouco aqui seus pais pecaram". Ele está aqui assim, preste atenção nessa conjunção, porque
toda vez que você vai estudar para montar uma pregação, você tem que prestar atenção nessas conjunções dentro do texto, elas não estão aí enfeitando, elas têm um propósito. Então uma conjunção aqui, ela está mostrando, eh, como é mas, né, é uma adversativa, então ela está mostrando a ideia contrária à outra. Então a ideia que está aqui, anterior ao mas, e contraposta aí à que vem depois. Então, nem ele nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem neles, ou nele, né, as obras de Deus. Então, somente dessa porção do texto, eu já preciso explicar para a igreja a razão da ideia dos discípulos terem essa ideia que eles têm de que a pessoa com algum tipo de defeito, ela era pecadora, e Jesus vai excluir isso aqui, e vai dizer: "Não, aqui existe um propósito de Deus", e vai manifestar as obras de Deus na vida dele. E aí a pergunta que fica é a seguinte: que obra é essa? E é a partir daqui que você vai desenvolver, então, o seu sermão e você vai montar. Lembrando que todo sermão, ele deve ser composto de uma introdução, de um desenvolvimento e de uma conclusão. Então aqui eu tenho o campo da introdução e aqui eu tenho o campo da minha conclusão. E aqui eu chamo de corpo do sermão. Então, dentro dessa ideia que nós estamos desenhando aqui, eu já tenho um vídeo aí no canal, vou deixar no card para vocês acessarem isso aqui. Então, no meu esqueletinho aqui, ó, eu vou trabalhar com a ideia dos 3 tópicos, que é o mais comum utilizado. E a pergunta, então, eu vou trazer para cá, de João, meu texto é esse, João capítulo 9, verso 1 até o verso 3, e a pergunta que precisa ser respondida: que obra é essa? E aí você vai procurar no texto, ler todo o texto e procure responder a pergunta: que obra é esta? E conforme você for respondendo e acompanhando, você for anotando, fazendo aqui as suas anotações, aí você vai montar tudo isso aqui e vai trazer para dentro disso aqui que você chama, que nós chamamos do corpo do sermão. Aqui você vai passar para cá o seu primeiro tópico, o seu segundo tópico, o seu terceiro tópico, procurando responder a essa pergunta aqui que você levantou a partir do texto. Eu vou deixar aqui para vocês a pergunta em aberto e vocês coloquem nos comentários para mim, tá bom? Que obra é esta que se manifestaria neste cego de nascença? Olha, vai ser muito interessante se você colocar para mim aí nos comentários a tua opinião a respeito do texto, tá bom? Eu aguardo e no futuro próximo aí a gente grava um outro vídeo para trazer a resposta para vocês a respeito desse texto. Até lá.